Fala, meu povo, como que vocês estão? Espero que bem, por aqui tudo bem também. Faz um tempo que eu não apareço aqui no canal, mas voltei a aparecer e a ideia, mais uma vez, é tentar, enfim, gravar mais vídeos, aparecer com mais frequência. Se você não me conhece, meu nome é Rodolfo Sampaio, sou psicólogo já há quase 11 anos, 10 anos, uns quebrados aí. Sou de São Paulo, capital, e hoje eu vim aqui falar sobre as decepções que a gente tem em relacionamentos. Na verdade, não é exatamente sobre as decepções, mas é sobre a gente conseguir entender que qualquer relacionamento saudável, ele vai necessariamente ter episódios, momentos, situações de decepção. Puf. Não sei se é assim que fica na sua cabeça, ou se você já tá, cala a boca, nada a ver, tem decepção não, a relação tem que ser boa, não sei o que lá. Mas vamos por partes. A ideia é a gente tentar entender um pouquinho essa questão da decepção nas relações, talvez por dois lados. O primeiro lado é a gente considerar que eu estou falando de qualquer relação, tá? Estou falando de namorado, de namorada, de mãe, de pai, de chefe, de colega de trabalho, de vizinho, de amigo, enfim, estou falando de qualquer tipo de relação. Isso não se prende, essa ideia não está presa a relacionamento amoroso. Ao contrário, relacionamento amoroso é um tipo de relacionamento, mas a gente tem diversos relacionamentos. Esse é o primeiro ponto. Não estou falando apenas de marido, esposa, namorado, ficante, enfim, qualquer coisa do tipo. Um outro ponto para a gente entender que quando o que eu estou falando, o que eu estou chamando de decepção não é uma mega traição que a pessoa te apunhalou pelas costas e você não imaginava. Não estou falando disso. Isso com certeza vai gerar decepção, mas eu estou falando decepção num nível muito menor. Até porque, não sei se ficou muito claro, eu disse sobre qualquer relacionamento saudável vai passar por decepção. Quando alguém te dá uma mega apunhalada nas costas, eu não sei nem se eu consigo entender que tem alguma coisa saudável ali no meio. Então, estou dizendo que relações saudáveis passam por momentos de decepção. Qualquer relação, como eu falei. E aí, ou seja, estou dizendo de uma decepção num nível muito menor. Uma decepção no nível de eu não esperava, eu não contava, eu queria que fosse diferente, eu esperava que fosse diferente. Não mega traições, mas coisas do dia a dia, comportamentos, escolhas, decisões que a gente não concorda, que a gente não contava necessariamente, ou na maioria das vezes que a gente desejava que o outro fizesse ou não tivesse, enfim. E aí eu chamo isso de decepção. Quando, sei lá, eu espero que a minha esposa, ela, não sei, venha deitar um pouco mais cedo, vamos dormir um pouco mais cedo, e ela não está afim de dormir mais cedo, ela quer assistir série. Eu posso chamar isso de, dependendo da situação, do contexto, de uma decepção, porque eu estava contando, esperando algo diferente dela. Essa é a ideia que eu queria que a gente pensasse, que isso vai acontecer em qualquer relacionamento. E por que eu falei exatamente sobre relações saudáveis? Porque na relação saudável, ela tem espaço para isso. Uma relação que não é saudável, ela não tem espaço para discordância. Uma relação saudável tem espaço para a gente não concordar o tempo todo e ainda assim tudo bem. A gente continua se respeitando, a coisa segue. A discordância, né, de modo geral, não é uma discordância absurda e a gente entende e segue a vida. Numa relação não saudável, isso não acontece. Não tem espaço para poder falar não, não quero, não estou afim, quero fazer diferente. Não tem espaço para diferença. Na relação saudável, tem espaço para diferença. E essa diferença, muitas vezes, traz essas pequenas decepções. E é isso que eu queria que a gente entendesse, que passar por pequenas decepções nas relações é algo comum, esperado, que vai acontecer o tempo todo, em todas as relações. E aí, acho que a ideia de olhar para isso é entender que lidar com frustrações e com decepções é a base para a gente conseguir se relacionar com as pessoas. É isso que a gente precisa, um dos principais pontos que a gente precisa ensinar crianças, por exemplo, a elas entenderem que as relações que elas têm com os colegas, com a professora, com a mãe, com o pai, com o tio, com o irmão, não vai ser sempre a partir do ponto de vista dela. Ela precisa ter espaço, ela tem voz, mas ela também precisa considerar o outro lado.
De uma maneira geral, a gente educa as crianças sem dar muito espaço para elas, mas isso é discussão para um outro vídeo. De qualquer maneira, a gente precisa reconhecer isso, que a gente vai se frustrar, a gente vai se decepcionar com as pessoas que a gente se relaciona, especialmente as saudáveis. E a gente vai ter espaço para falar sobre isso, para digerir isso juntos. Não sei se isso faz sentido para você, mas óbvio que se fizer sentido, ou se você acha que eu estou falando uma mega besteira, eu queria que você comentasse aqui embaixo. Comenta aqui o quanto eu estou viajando, o quanto, enfim, estou sendo coerente ou não, o quanto eu estou te decepcionando ou não. Óbvio que se você estiver gostando desse vídeo, também vou pedir para você curtir, comentar, compartilhar, mandar para alguém que te decepcionou essa semana, sei lá. Mas, enfim, é extremamente importante a gente considerar isso para que a gente tenha relações saudáveis. E a gente não perca relações saudáveis, entre aspas, simplesmente porque a gente passou por algumas pequenas decepções. Ai, mas e decepção quando é muito grande? Aí a gente vai ter que avaliar cada caso, não dá para generalizar. Quando a gente passa por decepções muito grandes, a gente vai precisar parar, olhar para a situação, para a gente, para o outro, para tentar entender e aí tomar alguma decisão. É basicamente isso. Não é simples, mas é basicamente isso. Mas, enfim, resumindo, nós vamos nos decepcionar com alguma frequência com as pessoas que a gente se relaciona. Se eu entendo isso, é mais fácil de lidar normalmente. Eu posso até sofrer, posso até me incomodar, mas se eu entendo que essa dinâmica vai acontecer em relações saudáveis, eu vou buscar maneiras de digerir isso, de superar, de tolerar, de lidar para que as relações continuem seguindo, especialmente as saudáveis, como eu falei. Acho que é isso. Não sei se, como eu falei, se fez muito sentido, se eu estou viajando demais. Queria que você comentasse aqui, que você curtisse, que você se inscrevesse no canal, é óbvio, e que você mandasse esse vídeo para alguém que, de repente, bater um papo sobre isso fosse legal também, beleza? Eu vou tentar publicar toda semana? Não, não vou, porque eu não vou dar conta. Eu vou tentar publicar, né, com alguma frequência por aí, beleza? Nesse momento eu vou deixar aparecer aqui, ó, 2 vídeos. Ó, que esse vídeo aqui é legal e esse outro aqui também. Tem 2 vídeos muito bons aqui para vocês poderem continuar vendo conteúdos aqui no canal. Muito obrigado por quem assistiu até aqui e a gente se vê nos próximos vídeos ou nos vídeos antigos como esse, enfim, a gente se vê por aí, beleza? Até mais, pessoal!